Açaí tem dedo podre. Quem nunca ouviu essa expressão, né? Sobre as pessoas que têm vários relacionamentos e não dá certo, e passa de um, fica um tempo, passa para outro e não dá certo. E aí vem essa, né, essa frase, essa tem dedo podre. Eu sou uma dessas pessoas. E eu vou te contar agora o que eu entendi com essa máxima, né, de o dedo podre. Pois então, deixa eu voltar só um pouquinho na história. Quando eu era pequena, meu pai era caixeiro viajante, então ele estava sempre longe. Vinha em casa a cada 15 dias, 20 dias, enfim. A minha mãe contava que quando ele ia viajar, eu, bebê recém-nascida, no outro dia eu estava com febre, né? E aí isso foi durante toda a minha infância, adolescência, ele sempre viajando, ele sempre indo embora. O que acontece? E o que aconteceu comigo? Com essa situação de não ter o pai presente, acabou que eu desenvolvi uma busca por segurança. Isso já desde pequena. Como é que um bebê fica com febre porque o seu pai vai viajar, né? Se esse bebê ainda não está entendendo o que está acontecendo na vida ali, no dia a dia. Pois aí é que a gente se engana. A gente não tem só a compreensão da nossa mente racional, que ela é desenvolvida muito mais tarde. Como que um bebê então compreende? Porque a gente também tem a nossa mente vibracional, nosso ser vibracional. E vibração, ela é um código que é entendido em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer vida, para aqueles que acreditam em outras vidas. Vibração é um código entendido no universo. Tudo tem vibração. Os planetas, a lua, o sol, tudo, e tudo aqui sofre influência da vibração, né? Os mares, as marés, enfim, essas plantações. Então, nós também somos seres vibracionais. De alguma forma, eu entendi na vibração da minha casa. Pode ter sido da minha mãe, que sentia falta, enfim, quando ele ia e ela ficava com os filhos, os 3 filhos pequenos. Sentia que ela talvez se sentisse insegura, porque tinha 3 filhos e todos pequenos, ia ficar sozinha. E de alguma forma essa leitura eu acabei fazendo também, a leitura da vibração dela, e isso afetava, né? Eu acabava então ficando doente, com febre. Então, como a gente tem essa leitura vibracional, que isso é independente da nossa razão, da nossa vontade, a gente tem, isso é uma coisa que é inerente, que somos seres vibracionais, né? De alguma forma eu fiz essa leitura que ela estava se sentindo insegura, porque o marido ia embora e a gente não sabia se voltava. Mais tarde eu tinha esse pensamento, será que ele volta? Será que ele pode sofrer um acidente? Será que ele não pode nos abandonar? Tudo isso passava na minha cabeça, assim, quando criança. E com esses medos, enfim. Então eu tinha uma parte minha que não estava preenchida, a parte da segurança, de eu me sentir segura. E isso ficou um vazio para a vida. E este vazio, a gente acaba lá pelas tantas querendo preencher, né? É um equilíbrio. Tudo tem que estar em equilíbrio na nossa vida. Então, se tem um vazio, algo está faltando, eu vou ter que procurar algo que vá lá e preencha aquele espaço. E isso é em todas as situações da nossa vida. A gente sempre vai buscar o equilíbrio, né? Isso é uma condição aqui dessa vida, desse planeta, desse plano, o equilíbrio, para que tudo aconteça, para que a vida aconteça. Então eu fui buscar, a vida inteira eu fiquei em busca dessa segurança. Eu não tinha essa compreensão. Tô contando agora porque isso, né, já veio para minha consciência. Eu não tinha essa compreensão. Tanto era isso que eu fui trabalhar num local que eu fiz um concurso para segurança pública. Fui trabalhar num local onde eu tinha quase 100 homens, então eu me sentia muito segura. E essa busca, mas isso igual não preencheu o meu vazio, porque era um vazio de segurança de pai. E aí a gente ia buscando todos os meios, os métodos para se sentir segura. Tudo isso, claro, de forma inconsciente. E aí nas relações, quando eu comecei a ter, né, relações e tal, comecei a ter um primeiro namorado, e aí depois tive uma relação já mais séria, de um casamento, eu tive
2 casamentos, alguns namorinhos antes disso, mas aquela coisa não dava certo. Por que não dava certo? Porque eu estava em busca, na verdade, a minha busca não era pelo relacionamento em si, por encontrar uma pessoa que pudesse somar comigo, que pudesse, né, que a gente pudesse junto ter as nossas conquistas, ir em busca, né, ter os nossos planos, enfim. Não, eu não tinha esse objetivo. O objetivo era procurar a tal segurança que eu tinha aquele vazio lá. Então, eu procurava isso também nas relações. Procurei no meu local de trabalho, mas não é preenchido. Procurei nas relações, também não preenchi. Aí a gente fica achando que é o dedo podre. Tá? Não acertei, não acertei. Por que que o dedo podre? Porque eu não estou... A minha intenção na busca de um relacionamento não é a intenção genuína pelo relacionamento, pela troca. Era a intenção de me sentir segura. Isso é muito claro para mim no meu trabalho de autoconhecimento, um trabalho que a gente faz aqui. Ficou muito claro por quê? Porque eu fui me dando conta que tipo de relacionamento, que tipo de perfil eu procurava. Eu procurava um perfil de homens mais quietos, mais reservados, que me passavam alguma segurança, tipo, se ele é reservado, se ele é quieto, ele não vai ser que nem meu pai, que meu pai sempre foi muito de festa, muito alegre, muito espontâneo, e era do mundo. Eu procurava o contrário, eu procurava alguém que eu não fosse perder para o mundo e que me passava uma impressão de segurança. Então assim foi as minhas escolhas nos meus relacionamentos. Claro que isso é uma fórmula para não dar certo, porque esse vazio ele ficava, não era preenchido. Quando eu me dei conta disso, nesse trabalho de autoconhecimento, eu entendi por que o dedo podre. Porque, na verdade, eu procurava nos relacionamentos essa segurança que ficou lá atrás. Né? Esse vazio, essa falta que ficou lá atrás. Então, talvez, se tu tá te identificando comigo, com essa história, talvez tenha alguma coisa por trás, no meu caso era segurança, que tá acima do próprio relacionamento. E aí a gente faz escolhas erradas no sentido de que não é aquela pessoa não vai preencher aquilo que eu quero. E aí a gente fica trocando, termina, aí vai procurar outro, mas se procurar no mesmo padrão, e foi aí que foi o meu start, quando eu tive um olhar um pouco mais interessado numa pessoa, eu vi que era uma pessoa reservada, e aí eu digo, mas que tanto eu tô no mesmo padrão, por quê? Aí depois não dá certo, porque se eu não sou tão reservada, eu sou mais espontânea, eu já gosto de me divertir mais, já gosto de me arriscar mais, sou mais aventureira, não dá certo com uma pessoa muito reservada. Por quê? Porque eu vou querer uma coisa, ele vai querer outra, e aí a relação vai se desgastando. E é exatamente isso que acontece. Então a questão do dedo podre é o que você está procurando no outro. Se ainda tem algo por trás, que não seja o relacionamento genuíno, um relacionamento que te desafie de alguma forma, que cresçam juntos, que tenham as mesmas intenções, que tenham os mesmos sonhos, enfim. Se não for por isso, porque um relacionamento assim também é meio desafiante, a gente sai de uma zona de conforto, né? E entra num relacionamento estando aberta para o que vier. Se não for por isso, não dá certo. As relações se desgastam, e as relações acabam e a gente acha que a gente tem um dedo podre. Então esqueça essa história de dedo podre, porque isso é só um aviso de que o que eu estou procurando no outro. Aí eu tenho que identificar o que tá faltando, que vazio é esse que eu preciso preencher, que eu preciso olhar, que eu preciso lidar, para que então eu passe a ter uma relação mais saudável, uma relação em que eu não fique jogando para outra pessoa a responsabilidade de preencher algo que é meu e que eu preciso preencher sozinha. Quando eu me dei conta disso e quando tudo vem para a consciência, aquilo deixa de ser uma, uma atitude, involuntária. A gente deixa de ser refém daquele comportamento.
Quando eu me dei conta que era isso que eu procurava, tanto no meu serviço, foi procurar, quanto nas relações, eu fiz o meu trabalho pessoal para então reorganizar isso, para mostrar para aquela criança que aquela segurança ela não precisa mais e que agora de alguma outra forma isso já foi preenchido, vai ser preenchido ou está sendo preenchido. No meu caso, quando veio à tona a justificativa do que eu procurava, já não faz mais sentido eu procurar, porque eu entendi o que era. Então, assim eu posso mudar o meu padrão de, de procura, de busca, ou de... Não que eu esteja na busca, na procura, mas de atração, o padrão de atração. Aí a tendência é que eu possa ter uma escolha melhor, né? Se for o caso, se a pessoa quiser ter outro relacionamento, que a gente possa ter escolhas melhores e não já jogando para cima do outro responsabilidades sobre uma falta, sobre uma dor, sobre uma questão própria. Tá bem? Então, fica aí esse vídeo para a gente começar a entender, então, essa questão do dedo podre. Isso não é uma sentença, embora falem pra gente como uma sentença. Ah, Cláudia tem dedo podre, fulano tem dedo podre. Não. A gente só precisa entender o que nos faz fazer escolhas, colocar na frente as nossas necessidades antes, né? Colocar na frente de uma escolha para um relacionamento mais saudável. Um beijo e até a próxima.